Parnasianismo, a busca da beleza e da perfeição. O contexto histórico do movimento do parnasianismo é o mesmo do realismo, porque as duas escolas, vão ocorrer em paralelo ali na segunda metade do século XIX. Só que a gente viu que o realismo ele aconteceu especialmente na prosa. O parnasianismo vai acontecer especificamente na poesia. Esse nome parnasianismo ele vai vir do nome Parnaso, que era a morada do deus Apolo e das musas inspiradoras dos artistas. A gente vai ver que essa questão da mitologia grega vai estar bastante presente aqui, né, na poesia parnasiana, né? Então, a gente vai ter uma publicação intitulada O Parnaso Contemporâneo, pelos poetas franceses, onde eles vão mostrar a necessidade de tratar a temática poética, né, de maneira mais objetiva, sem tanto sentimentalismo como eram presentes nos poemas românticos. Então, a gente vai ver que o contexto histórico é o mesmo. Que contexto histórico é esse? É de uma sociedade marcada pela descoberta das ciências, né, pela revolução das máquinas, ou seja, o homem começa a voltar para a sua realidade um olhar mais racional, mais objetivo, né, diferente dos poetas românticos que olhavam e encaravam a sua realidade de maneira mais sentimentalista, mais subjetivista. Então, esse olhar objetivista, né, ele vai estar bastante presente nos poemas parnasianistas, tanto que esses poemas eles vão até ser mais descritivistas, né, e o objetivo era um só. O objetivo era devolver a beleza formal à poesia, ou seja, devolver o caráter estético, né, para a poesia, eliminando todos aqueles excessos sentimentalistas que os românticos colocaram, que para os parnasianos comprometia a qualidade artística dos poemas. Então, toda aquele sentimentalismo, toda aquela subjetividade presente nos poemas românticos, ela vai ser extremamente contestada pelos poetas parnasianistas, justamente porque eles acreditavam que a arte serviria à própria arte e não à humanidade, não à sociedade. Então, a arte ela tinha um fim em si mesma, tanto que o lema do parnasianismo é a arte pela arte, ou seja, o poeta produz a sua poesia pensando única e exclusivamente na estética, na composição, na forma do poema e não no conteúdo. O conteúdo fica em segundo plano, tá? Então, como eu falei, se o poeta tem um olhar mais objetivo para a realidade, contendo os excessos sentimentalistas do movimento romântico, a preocupação dele vai ser com a estética do texto. Então, ele vai acreditar que a arte ela tem um fim em si mesma, como eu já disse. Ou seja, o lema do movimento parnasianista é a arte pela arte. Ou seja, a estética do poema vai prevalecer em relação ao conteúdo expresso. E aí o que a gente vai ver de interessante é que isso não significa que o parnasianismo dava mais atenção a só a forma. Isso não significa que ele rechaçava o sentimentalismo, muito pelo contrário. Vai significar que ele dava mais atenção à maneira como esse sentimento era expressado do que o próprio sentimento em si, né? E os poetas parnasianos, eles vão se preocupar tanto com a forma e com a estética, né, do poema, que eles vão comparar a sua produção poética, o seu fazer poético, à atividade de um joalheiro que retira sua joia da pedra bruta, a partir de um trabalho bem minucioso, árduo, muito delicado. Ele vai esculpindo aquela joia,
né, através dessa matéria-prima, muitas das vezes, que é o ouro. Então, a matéria-prima, né, do parnasianismo vai ser o seu texto, vai ser a língua. Então, aí ele vai trabalhar com a língua para poder moldar a sua pedra preciosa, que vai ser o próprio poema. Então, a gente vai ter uma opção por uma poesia muito descritivista, né, uma vez que o conteúdo não importa, né, tanto assim. Então, a gente também vai ter um resgate de temas, né, da antiguidade clássica, porque eles vão fazer várias referências à mitologia e a personagens históricas durante os poemas, e eles vão buscar sempre a palavra exata. O que é isso? Eles vão sempre buscar a linguagem extremamente formal, que vai beirar, como eu coloquei, o preciosismo. Então, a gente vai ver que a linguagem é extremamente rebuscada, porque eles vão acreditar que nisso estaria a beleza do poema. Tá? Então, a gente tem esse predomínio da razão em detrimento da emoção, e isso leva a essa preocupação excessiva com a forma do texto e não mais com o conteúdo. Então, eles acreditavam que trabalhar o poema, seja na sua forma, na estrofação, na rima, na própria linguagem do poema, isso é o que trazia a beleza para o texto, e não esses excessos de sentimentalidade propostos pelos românticos. Esse poema do Olavo Bilac, intitulado Profissão de Fé, é um poema clássico, onde a gente consegue perceber exatamente essa valorização da forma, né, do trabalho que o poeta tem ao produzir o seu poema, né, de todo o artifício que ele se utiliza para produzir um poema perfeito, né? Então ele diz assim: invejo ourives quando escrevo, imito o amor com que ele, em ouro, o alto relevo faz de uma flor. Então ele diz aqui que ele imita o ourives, né? Como a gente já falou, essa perfeição da forma, ela é comparada ao trabalho de um ourives, né? Daquela pessoa que mexe com ouro, que do ouro produz, né, uma joia. Imito, e pois nem de Carrara a pedra firo, o alvo cristal, a pedra rara, o ônix prefiro. Por isso corre, por servir-me sobre papel a pena, como em prata firme corre o cinzel. Então, assim como a prata e o ouro e as outras matérias serviriam ao ourives para produzir as joias, o papel e a pena, né, serviriam ao poeta para que ele possa também produzir a sua joia, que no caso é o poema. Corre, desenha, enfeita a imagem, ideia veste, cinge-lhe ao corpo a ampla roupagem azul celeste. Torce, aprimora, alteia, lima a frase e, enfim, no verso de ouro engasta a rima. Então, aqui ele fica claro esse trabalho que o poeta tem com o poema, né? Então, ele torce, ele aprimora, ele lima a frase, ou seja, ele prepara a frase para que ela fique perfeita, né? E ele coloca a rima, né, como um rubi, né? Enfeitaria aquela pedra, aquela joia, na verdade. Quero que a estrofe cristalina, dobrada ao jeito do ourive, saia da oficina sem um defeito. Então ela tem que ser perfeita, assim como o poema também tem que ser perfeito. E que o lavor do verso, acaso, por tão súbito, possa o lavor lembrar de um vaso de becerril. E ora se enquanto passo mudo, o olhar atento a trabalhar, longe de tudo o pensamento. Porque o escrever tanta perícia, tanta requer, que o ofício tal nem há notícia de outro qualquer. Então, não há notícia de outro ofício mais trabalhoso, mais minucioso como o de um poeta. Assim procedo, minha pena segue esta norma, por te servir, deusa serena, serena forma. Então, ele serve a que Deus? Ao Deus da forma, né?
continuando a falar sobre essa questão da perfeição formal, né, da busca pela perfeição estética do texto, que é uma das características principais dos poetas parnasianos, a gente vai ver que, ao contrário dos românticos que pregavam o verso livre, porque eles eram um dos requisitos, uma das características importantes do movimento romântico era a liberdade de expressar aquilo que eles estão sentindo e da forma como eles quiserem. Então, eles usavam o verso livre, ou seja, o verso sem rima. E, ao contrário dos românticos, os poetas parnasianos vão valorizar a rima, vão valorizar essas formas fixas. E uma das formas fixas mais utilizadas é o soneto. O soneto é um texto formado por 4 estrofes, as 2 primeiras estrofes com 4 versos cada, que a gente chama de quartetos, e as 2 últimas estrofes com 3 versos cada, que a gente chama de tercetos. Então, o soneto ele é composto de 2 quartetos e 2 tercetos. E eles vão trabalhar com os versos alexandrinos, que são os versos de 12 sílabas poéticas. Lembrando que a contagem das sílabas, ela não se dá assim como a gente contabiliza a sílaba gramatical. São sílabas poéticas, de acordo com a forma, a forma como a gente lê o poema. Então, vamos ver essa questão do rigor das rimas. Nós vamos ter 3 tipos de rimas: rimas pobres, rimas ricas e rimas raras ou perfeitas, essas últimas eram as preferidas dos parnasianos. Então, o que são rimas pobres? O poeta vai rimar palavras, no final de cada verso ele vai rimar palavras que pertencem à mesma classe gramatical. Então, a gente tem aí, entre as ruínas de um convento, de uma coluna quebrada, sob os destroços ao vento, vive uma flor isolada. Então, a gente viu que convento rimou com vento. Convento e vento são substantivos. Quebrada e isolada são adjetivos. Então, ele rimou palavras de mesma classe gramatical. Rimou 2 substantivos com 2 adjetivos. As rimas ricas são rimas com palavras de classes gramaticais diferentes. Então, a gente tem aí, sonha, porém, de súbito a violento, abalo a corda. Em torno as folhas bolem, é o vento, e o ninho lhe arrebata o vento. E aí, olha só, a gente tem violento rimando com vento. Violento é um adjetivo, vento é um substantivo. Então, ele rimou palavras de classes gramaticais diferentes. As rimas raras ou perfeitas eram palavras que apresentam finais diferentes, finais raros, parecidos, mas não iguais, finais muito diferentes. Então, a gente tem assim, que ouço ao longe o oráculo de Eleusis, se um dia eu fosse teu e fosses minha, o nosso amor conceberia um mundo, e de teu ventre nasceriam deuses. Então, olha lá, a grafia é diferente, mas a semelhança é sonora. Então, a gente tem Eleusis rimando com deuses. Então, a gente tem uma rima sonora, e não uma rima gráfica, Vamos dizer assim, a grafia é diferente, mas o som, a sonoridade é muito semelhante. Então, isso é um tipo de rima rara ou rima perfeita, também chamada. Então, esses são os 3 tipos de rimas produzidos nos poemas parnasianos. Vamos ver esse poema Abissos, de Olavo Bilac. Bela e traidora, beijas e assassinas, quem te vê não tem forças que te oponha. Ama-te e dorme no teu seio e sonha, e quando acorda, acorda feita em ruínas. Seduzes e convidas e fascinas, como o abismo que pérfido amedonha, falso e apresenta flórida e risonha, tapetado de rosas e boninas. O viajor, vendo as flores, fatigado, foge o sol e, deixando a estrada poenta, avança incauto, súbito esbroado. Falta-lhe o solo aos pés, recua e corre, vacila e grita, luta e se ensanguenta, e rola e tomba e se espedaça e morre. Então, a gente tem aí, como é que eu consigo saber o esquema de rimas de um poema? Então, eu vou observar
a última palavra do primeiro verso, assassinas, ele está rimando com a última, né, com a última palavra do último verso. Então, a gente tem aí, ó, dessa primeira estrofe. Então, assassinas rimou com ruínas. Como é a primeira rima, eu chamo de A. Oponha rimou com sonha. Então, já não é a rima de assassinas e ruínas, é uma outra rima, que eu vou chamar de B. Então, como oponha rimou com sonha, a gente vai chamar de rima B. Então, o esquema de rimas dessa primeira estrofe é A, B, B, A. Na estrofe seguinte, a gente tem a palavra facinas. Facinas rima com ruínas e rima com assassinas, que nós chamamos de rima A. Então, beleza. Medonha rimou com sonha e com oponha, que a gente também chamou de B. Então, a gente também vai chamar de B. Risonha rimou com medonha, que a gente também chamou de B, então vamos nomeá-la de B. E boninas rimou com facinas, que a gente chamou de A, então vamos também chamá-la de A. Então, o esquema ritmo, né, de rimas aí dessa segunda estrofe é A, B, B, A, igual a da primeira estrofe. Na terceira estrofe, a gente já tem fatigado. Fatigado é uma rima que não apareceu nas outras estrofes. Então, da letra B, a gente pula para a letra C. Então, a gente chama essa rima fatigado de C. Poenta também é uma outra rima que não apareceu em nenhum momento. Então, como ela não rimou com fatigado, então ela não é C. Então, a próxima letra seria a letra D. Esbroado rimou com fatigado, que a gente chamou de C. Então, vamos chamar esbroado aí também de C. Então, o esquema de rimas dessa terceira estrofe é C, D, C. Na quarta estrofe, a gente tem corre. Corre não rimou com nenhuma outra palavra que apareceu até agora. Então, a próxima letra seria a letra E. Ensanguenta rimou com poenta, da terceira estrofe, que a gente chamou de letra D. Então, também vou chamar ensanguenta ali de D. E morre rimou com corre, que nós chamamos de E. Então, o esquema da rima da última estrofe é DE. Então, a gente achou o esquema de rimas desse poema. Então, observem que há, né, exatamente essa questão da escolha da perfeição formal. Então, eles têm as rimas, eles têm o esquema de rimas, e a gente também vai ver exatamente esses versos alexandrinos, que são as 12 sílabas poéticas. Então, ó, bela e traidora, beijas e assassinas. Vamos tomar esse primeiro verso aí. Quando eu separo as sílabas poéticas, eu vou separar pela leitura. Então, belae. Então, como eu falo belae, esse lae é lido junto. Então, ele vai junto na mesma sílaba. Traidora, beijas e assassinas. Então, quando eu separei, eu vou contar até a última sílaba tônica da última palavra. Então, ó, bela, como a gente começa com B. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, são 12 sílabas poéticas. Então, a gente tem aí, ó, um verso alexandrino. Então, olha lá. Quem te vê não tem forças que te oponha. Então, tudo separadinho. Essa calhou de ser igual à separação. Então, a gente tem, ó, quem. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oponha, a sílaba tônica da última palavra é o nha. Então, a gente conta até a última sílaba tônica da palavra. Ponha, tá bom? Então, isso é a contagem. É óbvio que a gente não vai exigir isso de vocês, mas só para vocês perceberem que há esse trabalho de separação das sílabas poéticas, né, pelo poeta. Agora nós vamos conhecer os principais autores, né, do parnasianismo no Brasil, que a gente vai chamar de a tríade parnasiana, que são 3 autores: o Alberto de Oliveira, o Raimundo Correia e o Olavo Bilac. O primeiro que aparece para a gente é o Alberto de Oliveira. Ele é o representante, né, considerado o representante mais fiel do parnasianismo, porque se manteve exatamente preso e fiel àquelas
principais características do movimento, que é a questão da perfeição formal. Ele foi um dos sócios fundadores da Academia Brasileira de Letras, trabalhou as descrições detalhadas nos poemas, mostrava muito apreço pelas descrições de objetos e também da natureza. Então, essa descrição de objetos antigos é muito comum nos textos dele, como a gente tem em poemas, exemplo, o vaso chinês, o vaso grego, onde ele descreve esses objetos. A gente vai ver o poema a seguir. Vaso grego. Esta de aros relevos trabalhada, de divas mãos, brilhante copa, um dia, já de aos deuses servir como cansada, vindo do Olimpo a um novo deus servir. Era o poeta de Teos que a suspendia, então, e ora repleta, ora esvazada, a taça amiga aos dedos seus tinha, toda de roxas pétalas comada. Então, ele está descrevendo, né, toda essa taça aí, né, esse vaso, ou seja, vamos dizer assim, essa taça toda comada, toda desenhada de pétalas roxas, e está nas mãos de um poeta, né, o poeta de Teos. Já foi, né, pertenceu a outros deuses e agora está pertencendo ao poeta de Teos. Depois, mais o lavor da taça admira, toca, e do ouvido aproximando as bordas finas, hás-lhe ouvir, cândara e doce, ignota voz, qual se da antiga lira fosse, encantada música das cordas, qual se essa a voz de Anacreonte fosse. Então, a gente tem um exemplo clássico aqui do estilo desse poeta, que é a descrição, né? E ele segue esse rigor formal, essa estética perfeita do poema. A gente tem aqui um exemplo claro de soneto, a gente tem 2 quartetos e 2 tercetos, a gente tem exemplos de rimas ricas, de rimas raras. Tomando aí a primeira estrofe como exemplo, ó, trabalhada rimou com cansada. Trabalhada e cansada são 2 adjetivos, então a gente teria um exemplo de rima pobre, mesma classe gramatical. E dia rimou com servia, é um exemplo de rima rica, porque dia é um substantivo e servia é um verbo. Então, a gente tem essa preocupação com a estética do poema, com essa questão descritivista. A linguagem é trabalhada, a linguagem é rebuscada. Então, são características tipicamente parnasianas. O próximo autor é o Raimundo Correia, né? O Raimundo Correia ele foi acusado várias vezes de plágio, né? De ter copiado, né? Mas algumas pessoas o consideram um plagiador por ter se aproveitado de vários textos dos parnasianos franceses. Mas, segundo alguns estudiosos, o Raimundo Correia ele não fazia plágio, mas sim recriações, e acrescentava características peculiares, né? Dava a essas recriações o seu eu, o seu posicionamento de autor. Ele apresenta-se como um parnasiano que não submeteu sua sensibilidade à devoção à forma. Embora ele tenha abraçado toda essa questão da estética, da perfeição formal, os seus sonetos eles vão explorar a força das imagens sugestivas, fazendo com que o autor oscile entre a descrição e a sugestão, que já vai ser um prenúncio do que está vindo aí, que é o simbolismo. Então, a gente não tem um predomínio tão forte assim da estética somente. A gente tem essa estética mesclando um pouco com essa questão das imagens sugestivas. Vamos ver um poema dele. Aqui a gente tem o poema As Pombas. Vai-se a primeira pomba despertada, vai-se outra, mais outra, enfim dezenas. Das pombas vão-se dos pombais, apenas raia sanguínea e fresca a madrugada. E à tarde, quando a rígida nortada sopra, aos pombais de novo elas, serenas, ruflando as asas, sacudindo as penas, voltam todas em bando e em revoada. Também dos corações onde abotoam os sonhos, um a um, célebres voam, como voam as pombas dos pombais. No azul da adolescência as asas soltam, fogem, mas aos pombais as pombas voltam, e eles aos corações não voltam mais. Então aqui a revoada das aves é apresentada como uma cena do amanhecer, né? Então as aves estão saindo, né? Na terceira estrofe ali, o conteúdo do poema ganha uma densidade,
né, ele faz uma comparação ali entre as pombas e os sonhos. As pombas, elas partem, mas elas retornam ao cair da tarde. Já os sonhos, eles deixam os corações e perdem-se pelo vasto mundo, eles não voltam mais, né? Então a gente já vê que é mais sugestivo essas características desse autor. O próximo é o Olavo Bilac. Olavo Bilac é o grande, mais significativo autor de todo o parnasianismo brasileiro. Ele participou, juntamente com Machado de Assis, da fundação da Academia Brasileira de Letras. É ele o autor, né, da letra do Hino da Bandeira. Ele é considerado o príncipe dos poetas brasileiros. Desde o início da produção dele, ele se manteve preso aos preceitos do parnasianismo, ele apresentava essa preocupação com o aspecto formal dos textos, abraçou o culto da forma como uma devoção, tanto que é dele o poema Profissão de Fé, que a gente viu anteriormente, onde ele compara a profissão do ourives com a profissão do poeta. E aí, ele tem outros poemas também, que a gente vai ver, onde ele vai revelar um lirismo, um pouco de lirismo sentimental, né? Então, a gente tem aí um poeta, alguns poemas, vamos dizer assim, alguns poemas com um toque de romantismo, tá? Então, vamos ver um dos poemas, já que a gente já viu um poema onde ele fala sobre essa questão do rigor formal, com Profissão de Fé anteriormente, a gente vai ver um que é mais nesse lado do lirismo sentimental, romântico, na verdade. Via Láctea. Ora direis ouvir estrela, certo, perdeste o senso, e eu vos direis, no entanto, que para ouvi-las, muita vez desperto, e abro as janelas, pálido de espanto. E conversamos toda a noite, enquanto a Via Láctea, como um palho aberto, cintila, e ao vir do sol, saudoso e em pranto, ainda as procuro pelo céu deserto. Direi agora, treslocado amigo, que conversas com elas? Que sentido tem o que dizem, quando estão contigo? E eu vos direi, amai para entendê-las, pois só quem ama pode ter ouvido capaz de ouvir e de entender as estrelas. Então a gente tem, né, se Olavo Bilac ele foi parnasiano quando quis, também deixou de sê-lo sempre que desejou, né? Então, mesmo havendo essa oposição que a gente conhece entre parnasianismo e romantismo, Bilac teve, né, manteve em sua obra alguns elementos fortes do romantismo, como a gente está vendo aqui.